O vizinho que sabe meu nome. Nunca imaginei que seria essa pessoa que posta história sinistra online, mas cá estamos. Preciso tirar isso da minha cabeça porque mal parece real. E preciso que essa bizarrice pare de crescer. Começou com coisas pequenas. Me mudei para um sobrado velho há 2 meses porque o aluguel era barato e eu gostava da vizinhança. O lugar precisava de alguns reparos, o que eu esperava. Tinta descascando, porta dos fundos rangendo, esse tipo de coisa. Tinha um terreno vazio ao lado com um mato e uma cerca de tela. Fora isso, a rua era tranquila. As pessoas que moram aqui te deixam em paz e eu gostava disso. Mais ou menos uma semana depois que me mudei, notei um homem parado do outro lado da rua. Ele estava lá com frequência, nem sempre no mesmo horário, não fazendo muita coisa, só parado. Ele usava um casaco comprido, mesmo com o tempo quente, e observava as casas. Nunca lendo, nunca no celular. Pensei que talvez estivesse esperando alguém e não tivesse para onde ir. Parei de olhar tanto pela janela, mas continuava vendo ele quando eu ia para o carro ou tirava o lixo. Comecei a ouvir coisas. Eu estava na cozinha preparando o jantar e ouvi alguém cantarolando baixo e mal do outro lado da rua. Parecia uma canção de ninar que deu errado. Uma vez, ouvi meu nome sussurrado do lado de fora da minha janela. Congelei. Era meio-dia e não tinha ninguém lá fora, exceto aquele homem na esquina. Me convenci que estava paranoica. Uns dias depois, um bilhete foi deslizado por baixo da minha porta. Só um pedaço de papel de caderno com o meu nome completo escrito de forma organizada e centralizada. Nada mais. Sem nenhuma peculiaridade na letra que eu pudesse identificar. Sem assinatura, quase joguei fora, mas guardei, porque parecia importante daquele jeito idiota e irracional. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Alguém colocou um bilhete em branco debaixo da minha porta? Isso não é algo que por si só prova alguma coisa. Então colei na parte interna do armário da cozinha e fingi que era normal. O homem continuou aparecendo. Começou a estar onde eu esperava os ônibus escolares, ou onde eu tirava o lixo à noite. Ele estava sempre longe o suficiente para que eu não conseguisse ver bem o rosto dele. Comecei a trancar a fechadura à noite, mesmo morando no 2º andar, e a porta dos fundos tem um portão. Também comecei a verificar minhas janelas antes de dormir. Uma manhã, encontrei uma escova de dentes em outro copo. A tampa da pasta de dente estava fora. Mandei mensagem para minha mãe e ela disse que eu estava exagerando. Queria acreditar nisso. Esfreguei a pia até doer as mãos e disse a mim mesma que teria feito isso antes de dormir, sem pensar. Mas outra noite eu coloquei uma babá eletrônica barata no quarto que transmite para o meu celular. Queria provas. Adormeci com o celular debaixo do travesseiro. Às 2 da manhã, o monitor apitou. Havia um clique silencioso na transmissão, como unhas batendo no vidro. Sentei e assisti a transmissão ao vivo. Do lado de fora da janela do meu quarto, no topo da escada que leva no 1º andar, alguém havia deixado um pedaço de papel colado no corrimão. Destravei o celular e inclinei para a janela. A câmera estava tremida, mas consegui verificar a forma daquele casaco comprido. Engoli em seco e abri a porta da escada. O bilhete no corrimão tinha 2 palavras. Eu vejo. Minhas mãos tremiam e eu joguei o bilhete no lixo. Pensei em me mudar. Pensei em ligar para a polícia de novo. Sabia no fundo que se eu fizesse um escândalo, o homem desapareceria e então eu ficaria me perguntando se tinha inventado tudo isso. Não fiz nada. Uma semana depois encontrei uma mensagem de voz no meu celular. Sem número, só uma gravação. Era a voz de uma mulher idosa sussurrando meu nome como se fosse um segredo e depois dizendo uma rua que eu só tinha mencionado para uma pessoa. Repeti até a bateria do meu celular acabar. A bateria acabou 2 vezes em 2 dias. Comprei um pacote de pilhas novas. Estavam descarregadas fora da embalagem. Então os desenhos começaram. No começo eram rabiscos nas costas de lixo postal deixado na minha varanda. Depois, melhores. Pequenos esboços da minha sala de estar de diferentes ângulos, desenhados como se alguém estivesse do lado de fora e olhasse para dentro. Um deles era o sofá, a luminária e um contorno do meio do tapete, onde geralmente é a minha posição de dormir.
Alguém tinha desenhado o tapete e a exata marca no espaço esquerdo do sofá, que aconteceu quando eu deixei cair minhas chaves no mês passado. Comecei a dormir com a luminária acesa, cobri os espelhos, deixei a caixa de correios à noite. Disse a mim mesma que nada disso podia ser ligado àquele homem com certeza. As pessoas do prédio de baixo devem ter hobbies estranhos, mas toda vez que eu olhava para fora, ele estava do outro lado da rua observando. Ontem à noite eu acordei com uma batida suave na minha janela. Não a janela que eu durmo de frente, a menor perto da cozinha. Olhei pelo olho mágico da porta e o vi parado na rua, com a cabeça inclinada, olhando para algo nas mãos. Ele levantou a cabeça lentamente e peguei seus olhos na minha visão periférica. Pela primeira vez, vi-os claramente. Eram cinzentos e vazios, como duas pedras polidas. Quando abri a porta um pouco para gritar, encontrei um novo bilhete empurrado por baixo da minha porta. Dizia simples e organizado: "Onde você dorme?" Estou escrevendo isso porque não vou ficar mais uma noite nesse apartamento sem contar para alguém. Qualquer um. Fiz uma mala, deixei-o perto da porta, como se fosse sair. Tenho um babá eletrônico gravando. O homem ainda está do outro lado da rua. Posso vê-lo, parado ali com os ombros se movendo como se estivesse rindo sozinho. Se alguma coisa acontecer comigo, por favor, lembre-se do meu nome. Se eu desaparecer, verifique o terreno vazio ao lado. Vou tentar chegar ao carro sem que ele perceba. Vou postar o que acontecer em seguida. Por enquanto, mandem uma mensagem para meus amigos com uma palavra código. Digam para alguém onde vocês dormem e tranquem as portas 2 vezes. Parece o básico até você encontrar um bilhete que pergunta onde você dorme e perceber que não é uma pergunta hipotética.